Ainda de pé, abra sua Bíblia num texto muito conhecido. Hoje é um dia muito especial para o cristianismo. Todo mundo com certeza está esperando. Eu entendo que uma palavra com esse tema. E nós vamos então ministrar nessa noite uma palavra com o tema. É só eu abrir isso aqui que vai aparecer o tema, que é exatamente esse: Páscoa é Cristo vive em mim. Você pode dizer para o seu irmão, dizer assim, ó: Páscoa, meu irmão, é Cristo vive em você. O texto que nós vamos ler, ele é um texto muito conhecido, está lá no livro de Gálatas, no capítulo 2. No versículo 19 ao 21. Gálatas 2, do 19 ao 21. Quem achou, diga eu achei. Pronto. Quem não achou, olha aqui no Data Show. Diz assim a palavra de Deus: por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Antes de você sentar, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós já declaramos, nós abrimos o nosso coração através dos louvores, mas nós queremos, Senhor, ser impactados pela Tua palavra, ser levado a esse lugar de entendimento, de vida, de prática, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, tudo aquilo que eu venha falar, não saia da minha boca nenhuma palavra que não encontre repouso no coração dos meus irmãos. A minha oração é que Teu Espírito que habita em nós nos guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Sabe, irmãos, quinta-feira passada, o pastor Cleudimar Lima, meu tio, ele trouxe uma palavra falando sobre adoração, né? Falava sobre o verdadeiro adorador, falava sobre posicionamentos, falava sobre vida prática, falava sobre, no Velho Testamento, como que se portava cada óleo, cada maneira. E aquilo me chamou muita atenção pelo fato de que, de alguma maneira, nós vivemos nesses dias algo que, embora a gente tenha a convicção de que estaria chegando, de tempos trabalhosos, parece que de alguma maneira a gente, sabe, por se ajustar de maneiras diferentes, vamos assim dizer, a gente tem perdido o tempo das coisas, o time das coisas. E a gente sabe que isso tudo por trás existe um trabalhar de Satanás para nos tirar do propósito, para tirar, sabe, a vida eterna de nós. Ou seja, fazer o papel dele, como insistentemente a gente sempre deixa claro. João 10:10 diz que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Porém Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas parece que ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada cristã, de alguma maneira a gente esquece de coisas que são básicas, são, sabe, digamos assim, muito importantes, mas a gente deixa muitas vezes de lado. A gente acaba, sabe, se envolvendo muito com a gente, com o nosso eu, com a nossa maneira de viver. E é bem verdade que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós deveríamos mudar uma chave na nossa mente. Nós deveríamos, sabe, vestir uma roupa diferente. Nós deveríamos, de alguma maneira, dentro de nós, ser totalmente transformado.
Nós deveríamos transitar de uma vida pecaminosa para uma vida que busca a santidade. Uma forma de agir nessa direção, caminhar nessa direção, mas encontrar Jesus, ter a vida transformada, mudar de direção. Isso é se converter. Isso é você de fato aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas por que eu falo tudo isso? Por que falar sobre isso nessa noite? É muito importante você entender que a Páscoa é muito mais do que você esconder ovos, entende, em toda a sua casa e pedir para as crianças irem pegar porque é bonitinho. A Páscoa é muito mais do que você fazer um desenho de coelhinho e dizer assim, olha, é a Páscoa, então é isso que é importante. Para o cristianismo, para nós cristãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe, eu vejo hoje, de alguma maneira, Satanás de uma maneira tão sorrateira, entende? Entrando no meio das casas, de uma maneira assim tão simples, porque não é ofensivo, né? Tadinho, as crianças, como é que elas vão ficar, né? Porque todos os amiguinhos dela da escola chegaram com a orelhinha assim, então como é que eu vou fazer isso? Veja bem, eu não estou aqui querendo ponderar o que é certo e o que é errado, tá? Afinal de contas eu quero crer que você é cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Então nós precisamos parar e analisar que eu sou diferente do mundo. Eu tenho algo dentro de mim que é muito precioso. Tem algo dentro de mim que me faz diferente, sim, de tudo que está em minha volta. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas infelizmente, a gente por perder, sabe, essa essência de estar próximo. Diga assim comigo, meditar. Pega a sua Bíblia, por favor, faça assim comigo. Meditar nessa palavra que é a voz de Deus. Faz assim, ó, guardar em meu coração. A gente, muitas vezes, nós esquecemos desses pequenos, grandes e importantes detalhes. Como também querer viver uma vida judaizante, meu irmão. Olhar para o passado e fazer assim, não, eu tenho que fazer como no passado. Não, o passado, diga assim comigo, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Naquele tempo era lei, diga assim comigo, naquele tempo era lei. Como diz o texto, diga assim, como diz o texto, Cristo veio e trouxe graça sobre mim. Agora preste atenção, não é uma graça sobre graça, hipergraça, não, pelo contrário. Eu acho que agora a coisa ficou mais apertada. A graça trouxe um peso ainda maior sobre nós. Porque de fato você não tem ninguém te cobrando, botando olho por olho, dente por dente. É você vivendo aquilo que recebeu. Então por que é difícil muitas vezes você falar sobre Cristo que morreu na cruz e que perdoou os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Por que é difícil a gente entender muitas vezes isso? Mas parece que a gente quer viver um ambiente judaizante, onde a gente tem que fazer. Então eu entro, sabe, num ambiente de litígio com o Senhor, eu faço tudo pensando num retorno, sabe, eu me movo por cargos, eu me movo pela aparência, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que ter um dom, eu tenho isso, aquilo, outro, sabe, porque muitas vezes nós esquecemos algumas coisas que são fundamentais diante do Senhor. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Levante a sua mão e diga assim, obrigado, Senhor. Entenda, o que eu quero falar para você nessa noite é algo muito importante. Se nós estamos falando de Páscoa, e se nós estamos hoje entrando na internet, e nós vemos a maioria das pessoas falando de algo que é comercial, algo que fala, não sei se vocês entendem, ou já, aliás, já pararam para analisar a história do ovo da Páscoa. A fertilidade do coelho, que traz vida. Olha só que coisa totalmente diferente daquilo que de fato aconteceu. Mas hoje, sabe, irmãos, nós precisamos, balança a pessoa do seu lado assim, acorda tu que dormes, Jesus está voltando. Nós precisamos entender que a Páscoa, na verdade, ela é uma atitude diária de alguém que de fato entende que Jesus morreu e lhe deu nova vida. Quem crê assim, diga amém. Não tem a ver com comércio.
Sabe, é aquela questão de, parece que o ano inteiro, irmãos, o ano inteiro você faz tudo o que tem que fazer, sabe, não fala com a família, é brigado com o tio, não perdoa ninguém, mas no almoço de Páscoa, senta todo mundo na mesa e é o almoço de Páscoa. Sabe, aí vem todo aquele contexto de vida, como se nada tivesse acontecido, sabe, cada um traz, e é até bonito de ver, cada um traz um papel, traz uma coisa, e aqueles que levam mais à risca isso, né, cantam e exaltam, né, e pronto, acabou, a Páscoa só serviu para hoje. Talvez já até saiu chateado do almoço, porque o fulano de tal era para trazer 1,5 kg de carne, só trouxe meio quilo. O combinado era para trazer 1,5 kg de alcatra, o cara parece com um colchão duro lá, não, porque era mais barato. Sabe aquele tio que é o tio que pensa sempre assim, né? É para ver ou para comer, como diz o outro, né? Não, irmãos, para nós cristãos tem um sentido maior. Para nós cristãos é vida de Cristo em nós. Quem crê assim, diga amém. Só que isso não pode ser só um domingo à noite, isso tem que ser todos os dias na nossa vida. Por isso que a Páscoa, de fato, para mim e para você, é esse Cristo que morreu, diga assim comigo, morreu e ressuscitou, todos os dias da nossa vida. Não pode ser só um culto de domingo, não pode ser só um culto de quinta, não pode ser só uma festa, tem que ser todos os dias, eu abrir os olhos e dizer, Senhor, obrigado pela salvação. Quantos têm certeza da salvação? Diga amém. E nisso, o Senhor vem trabalhando muito dentro do meu coração nesses dias, porque de fato, irmãos, vai chegar uma hora, e está chegando para algumas pessoas, que nós somos confrontados todo dia. Antigamente você via aquele confronto, por exemplo, assim, sabe, em coisas grandes. Hoje o teu filho, preste atenção que eu vou dizer para você, essa criança que está do seu lado, se você não parar e ensinar ela no caminho em que deve andar, quando chegar na escola, qualquer coisa que a professora falar, ela vai absorver como verdade. E aí você vai querer trazer para a igreja, e ela vai dizer assim, não, a professora falou para nós que não é assim. Sabe por que isso? Porque a gente acha que quem tem que evangelizar os nossos filhos é a escolinha da igreja. Você tem que levar o seu filho a Cristo, você tem que ministrar a palavra do Senhor, você tem que ensinar. E daí se ele chega lá e diz assim, não, a Páscoa não é ovo não, a Páscoa é Cristo Jesus que morreu e quer salvar a sua vida. Já pensou teu filho ganhar a professora para Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus. É isso que a gente tem que entender. Porque se o texto diz que Cristo em nós é a esperança da glória, de fato tem que ser. Não pode ser só um momento, não pode ser só um sopro, não pode ser só um movimento. Diga assim comigo, eu quero a presença dele na minha vida. Só que hoje, irmãos, nós estamos perdendo essa essência de dar valor em estar unido como igreja. Nós estamos perdendo muita coisa que é importante, que evidencia aquilo que você carrega. Por qualquer coisa a gente não vem num culto, por qualquer coisa a gente não vai no GA, por qualquer coisa, sabe, por qualquer coisa. E nisso o diabo só fica batendo palma, achando tudo bem, está tudo certo. Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou aqui de maneira alguma querendo que você me veja como alguém que, mas o pastor Abel só fala. Não, eu quero te trazer a verdade, que é a palavra do Senhor. Afinal de contas, hoje é o primeiro dia da semana. Quem está primiciando para o Senhor aqui nessa noite? Diga, eu estou. É o seu primeiro dia. Então imagina você voltar amanhã para os teus afazeres na tua escola, seja onde for, sem você ter uma palavra de direcionamento como você tem que caminhar. Não pode ser assim. Feche os seus olhos e diga assim, Senhor, que essa palavra crie raiz dentro de mim. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 21. Diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com um temor durante a jornada terrena de vocês. Diga para a pessoa do seu lado, ande com fé, ande direito, ande diante de Deus.
Versículo 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. 19: mas pelo precioso sangue de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Quantos têm a fé em Deus, meu irmão? Nós não podemos de maneira alguma entender e fazer e praticar como se tudo tivesse do mesmo jeito. Não, pastor, aqui é o seguinte, eu sou fruto do meio e tem que ser assim. Irmãos, um tempo atrás o Senhor me deu uma palavra que está baseada na vida de Paulo e Timóteo, onde há um puxão de orelha da parte de Paulo que diz para Timóteo exatamente assim: Timóteo, eles podem, você não. O verdadeiro cristão que entende o que está vivendo e o que recebeu do Pai, ele tem que ter no mínimo, diga-se comigo, um posicionamento daquilo que recebeu. Você não pode ser comparado como os outros. Nós temos que ter uma identidade, e essa identidade é Cristo em nós, amém? Abre comigo lá, por favor, em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 8. E aqui eu vou falar sobre 3 maneiras de como esse Cristo viver em nós, ou seja, esse ambiente que eu preciso me importar. Primeira coisa, eu preciso entender que Cristo, ele tem que viver em mim. Diga assim, viver, fale forte, viver em Cristo. O que isso impede? O que isso implica? Vamos lá. Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quem tem promessa aqui, levante a mão e diga: obrigado, Senhor. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 5: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha como é forte isso, irmãos. Olha como é forte o que Pedro está dizendo aqui para um posicionamento da igreja. Quando eu não persevero no conhecimento, quando eu não persevero naquilo que Deus já me entregou, as minhas ações, como diz o final do versículo 8, ela passa a ser inoperante e improdutivas. Você já parou para analisar aquelas pessoas que têm muitos anos de igreja, vivem, décadas e décadas dentro da igreja, mas elas nunca se posicionaram no meio da família? Então, com isso, praticamente a palavra que diz que nós somos sal e luz da terra não vale ali. Você já viu aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, até meditam sobre a palavra de Deus, mas não têm vida naquilo que estão lendo? Irmãos, existe uma coisa que é muito triste na vida das pessoas: elas dizerem que elas têm uma revelação de quem Cristo é, mas elas não vivem conforme aquilo que elas receberam de revelação. Eu costumo dizer que uma pessoa que diz que tem uma revelação do Senhor, mas não bota em prática, é como se fosse dormir com a barriga cheia de feijão. Isso é só um sonho que nunca vão ser realizados. Porque o evangelho, diga-se comigo, o evangelho é boas novas. Quando você chega com o evangelho na vida de pessoas, as pessoas estão que... Paulo diz assim, que nós somos uma carta lida por todos, escrita, com sangue, não com tinta. Isso nós já deveríamos ter cadastrado assim na nossa mente, que tudo aquilo que você fizer, mais pessoas estão vendo. Diga assim comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Então diz aqui muito claro que se eu não permanecer
empenhado em acrescentar, fazer o meu papel, a minha vida torna-se inoperante e improdutiva. É como se eu só cumprisse o beabá da coisa. Eu só vou para a igreja e volto. Eu vou porque sabe como é que é, né? Eu sou crente, então eu tenho que ir. Desculpa, irmão, mas isso não é vida. Isso não é vida. Você ser chamado de cristão é porque a Bíblia deixa claro, e você sabe disso. Cristão quer dizer pequenos cristos na terra. Olha a responsabilidade. Nós somos responsáveis de povoar o céu. Tem pessoas do seu lado que precisam ouvir a verdade do Senhor. Mas sabe como? Com aquilo que você está vivendo. Irmãos, é difícil a gente falar algumas coisas, mas sabe, eu creio que algumas coisas são bem pertinentes ao ambiente de religiosidade. O ambiente de religiosidade, você nunca está errado, sempre os outros estão errados. O religioso, ele esconde, sabe, ele faz uma cortina na vida dele de uma falta de paternidade. Na verdade, ele é um órfão, sabe? Onde ele sempre acusa, onde ele sempre diz que os outros estão errados, ele não. E a religiosidade, irmãos, está ligada a justamente isso. A você, sabe, a estudar, a querer. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas também diz que nós, se não conhecemos a Escritura, nós não vamos conhecer o poder de Deus. Diga assim comigo, há um equilíbrio nisso tudo. Faz assim comigo, tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Então hoje nós estamos falando de uma forma. Agora, como viver em Cristo? Diga assim comigo, primeiro, fala assim, primeiro, caráter. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, desculpa, mas é uma realidade. Como é difícil fazer negócios, irmãos, com pessoas da mesma fé. Como é difícil. É uma coisa que, sabe, parece se torna assim. Por exemplo, o cara é para falar A, ele fala A. E a Bíblia diz, o crente tem que ser sim, sim, não, não. Irmãos, ninguém é perfeito. Diga assim comigo, eu não sou perfeito, mas em Cristo eu tenho que ser. Irmãos, pelo amor de Deus, como é que nós vamos viver em Cristo, sendo que a nossa palavra não tem firmeza? Nós precisamos entender que, sabe, tem que valer a pena isso. Diga assim comigo, caráter. Outra coisa, novo propósito de vida. Irmãos, uma pessoa que se entrega a Jesus, que entende sobre isso, os propósitos que eles tinham antes, passa a ser todo, a palavra certa talvez seja recalculado, refeito. O propósito de vida dele tem que ser o céu. Diga assim comigo, o céu é o nosso propósito. Não pode ser mais aqui na terra. Não pode. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você tem que andar todos os dias como alguém que Jesus vai voltar agora. Então você tem que trabalhar com essa possibilidade. Jesus está voltando agora, então eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que arrumar meu casamento, eu tenho que arrumar meus filhos, eu tenho que arrumar minha vida financeira. Irmãos, quantos de nós falávamos sobre isso lá em Vidal Ramos, agora dia 22, daqui 2 dias, faz 1 ano que o nosso pastor foi promovido. Diga assim comigo, a nossa vida, faz assim, ó, é um sopro. Até nisso, irmãos, os crentes são difíceis de entender. Não, se eu morrer, Deus cuide, Deus faça, Deus isso, aquilo, outro. Pelo amor de Deus, irmãos, um sacerdote na sua casa, tudo que ele é como um sacerdote, um homem da casa, tem que falar mesmo quando ele não estiver. Os seus filhos têm que dizer assim, ó, meu pai foi, mas ele deixou isso, deixou tudo arrumado. Para com essa ideia de dizer assim, não, sabe, quando eu morrer, aí é com Deus, eles se viram. Como? Não pode ser assim, irmãos. Até pessoas que não conhecem Jesus são mais certos nisso do que nós cristãos. Não pode pensar assim, irmãos. Procura ver como é que está, onde é que tem um buraco para te enterrar, como é que está as coisas, o que precisa ser pago, se a tua mulher ficar, seja qual for a situação, se tem um seguro, se não tem. Isso não é pecado. Isso é caráter, isso é, sabe, é viver em Cristo, é entender que até quando você estiver ali, sabe, você não estando mais lá, que eu quero crer em nome de Jesus que você vai estar na glória, mas até quando você estiver lá sendo enterrado, alguém chegar e dizer assim, ó, isso aqui foi um homem de verdade. Diga para a pessoa do seu lado, seja um homem ou uma mulher de verdade. Declare isso na vida dele. Isso não é pecado, irmão. Isso é realidade, nós precisamos pensar nisso.
Foi nos dado essa situação. Então viver em Cristo é caráter, é um novo propósito. Irmãos, é comunhão com Deus. Viver, irmãos, é comunhão. Diga assim, comunhão com Deus. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Não entra. Uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, que entregou sua vida, que tudo que ela tem, sabe, a vida mudou. Sabe aquela questão de você ver, a vida mudou, é outra pessoa. Mas você chegar com ela e dizer assim, vem cá, as práticas cristãs, o jejum, a oração, a meditação na palavra, como é que está isso? Eu tenho dificuldade nisso eu não faço, nisso, aquilo, outro. Faz assim uma carinha para a pessoa do seu lado. Como, querido? Como? Não fecha. 2 mais 2 tem que dar 4. 2 mais 2 não vai dar 5. Viver em Cristo é você entender que, meu irmão, presta atenção, assim como um passarinho precisa das asas, assim é eu e você precisando de ter comunhão com Deus, em todos os sentidos. É leitura da palavra, é oração, é jejum, sabe, é entender isso. São básicas, coisas básicas. Faz assim comigo, básico, feijão com arroz, não tem como. Outra coisa, Efésios 4, do 22 ao 24. Sim, 2 Pedro, eu entendo que é viver em Cristo, em transformação de caráter, novo propósito, comunhão com Deus. Em Efésios 4, do 22 ao 24, eu entendo que eu preciso viver por Cristo. Diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha só. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Diga assim comigo, viver por Cristo é viver buscando o céu em todo o tempo. Irmãos, isso não é um dom. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A salvação, irmãos, é pela graça. Quem crê assim, diga amém. Mas a graça, eu tenho um entendimento que é irresistível. Se você não quiser, sabe aquelas pessoas que fazem de tudo para não ir para o céu? Sabe aquelas pessoas que fazem de tudo para não ir para o céu? Por exemplo, eu não senti o desejo ainda, então eu não vou perdoar. Para mim, um cristão que firma eu não perdoo, esse é esse abençoado que está dizendo assim, eu não quero a graça. Uma pessoa, eu falava sobre isso, não sei com quem foi, vou dar um exemplo aqui, pessoa maravilhosa, precioso, fantástico. Bastou meia hora de conversa, a pessoa tinha tanta ferida por dentro na vida dela, tanta ferida na alma, tanto assim, sabe? E aí você olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, como essa pessoa poderia estar bem longe? Sabe aquelas empresas, eu não sei, eu comparo algumas pessoas assim, como aquelas empresas multinacionais, sabe aquelas empresas grandes, bonitas, imagina uma empresa bonita, sabe, com linha de produção, tudo certo e tal, mas essa empresa está fechada porque o potencial dela não foi liberado. Tem tanta gente que não entendeu a graça, que é exatamente como uma grande empresa fechada. É como se ela não desse o play na própria vida dela com Deus, mas aparentemente está tudo certo. Ainda bem que o nosso Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Ainda bem que Ele olha para nós de dentro para fora. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, se você entende o que é a Páscoa, você precisa viver Cristo todos os dias. Pastor, mas sabe, eu sou ferido, eu fui ferida, eu isso, aquilo, outro. Meus irmãos, falar nesse ambiente, né? Meus irmãos, ou irmãos, meus irmãos,
por favor, entenda isso, pelo amor de Deus. Você recebeu algo de graça. Viva como alguém que recebeu algo precioso, em gratidão. Não deixe nada para amanhã. Tem uma canção que fala assim, que amanhã pode ser muito tarde, vida ou morte. Não é isso? Faz assim para a pessoa do seu lado: me ajuda, meu irmão, a ir para o céu. Pede aí. Então Paulo está dizendo aos nossos irmãos de Efésios aqui: olha só, vocês não podem, a antiga maneira de viver. Irmãos, o crente tem que perdoar. A palavra do Senhor fala que 70 vezes 7. Pelo amor de Deus. Sabe, você vai conversar com algumas pessoas, você vê que é tremendo e tudo mais, mas isso, não, esse eu não me libertei ainda, porque isso, porque aquilo outro. E Jesus assim, ó, eu vou voltar. E o cara está lá, não, pera só um pouquinho aqui, porque ele vai ter que me pagar, ela vai ter que me pagar, porque eu estou vivendo isso, eu estou vivendo por causa disso, por causa daquilo, porque o que eu estou, e vai. E o Senhor faz só assim. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus está voltando, mas você tem que ir ao encontro dele também. 2 Coríntios capítulo 5, do 11 ao 15. Sim, 2 Pedro é viver em Cristo, Efésios é viver por Cristo, e agora em 2 Coríntios é viver transmitindo Cristo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Olha só o que diz aos nossos irmãos, Paulo diz aos irmãos de Coríntios: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Quantos aqui conhecem o temor ao Senhor? Todo mundo sabe que é o princípio da sabedoria. Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange. Quantos aqui sentem constrangido pelo amor de Cristo? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga assim comigo: Cristo morreu por mim, eu preciso transmitir Ele. Sabe, meus irmãos, eu entendo que o que o Senhor espera de mim e de você nesses dias, sendo prático e direto a isso, a igreja de Colossenses, se não me falha a memória, Paulo diz assim, ó: da maneira que recebestes a Cristo, vivei nele. Da maneira como você recebeu Ele, não tente viver do seu jeito, porque não vai dar certo. O padrão é um só, é que tudo que os seus olhos estão vendo, tudo aquilo que é palpável, isso não vale mais a pena do que aquilo que está na glória para mim e para você. Se eu e você entender e praticar isso todos os dias, da pequena coisa à grande coisa, há uma grande chance de eu e você experimentar das bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque nós estamos nos tornando aptos a viver transmitindo Cristo. Irmãos, essa semana agora no nosso GA, um versículo me chamou muita atenção, que nós somos perfeitos em Cristo. Se você olhar, Fabinho, para mim, eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos, mas em Cristo nós somos. É necessário eu e você entender o que o Senhor espera de mim e de você nesses dias,
que a verdadeira Páscoa tem um sentido. Ele morreu por mim, por você e ressuscitou. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: faça valer a pena. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé, grupo de louvor, vem aqui. Pastor, mas viver transmitindo Cristo, irmãos, como é que as pessoas te conhecem dentro da faculdade? Como é que as pessoas, quando escutam o teu nome, qual é a relação que elas fazem? Qual é a relação? Quando você está no ambiente e as pessoas, elas começam a ver as tuas atitudes. Enquanto o grupo de louvor vai subindo, preste atenção aqui o que eu estou falando. Transmitir Cristo. Quando as pessoas te procuram para quê? O teu telefone toca mais para quê? Esquece aquele pessoal que só quer ligar, vender plano de internet. Aquilo ali vocês estão bloqueados, vocês estão liberados para bloquear em nome de Jesus. Vai bloqueando tudo. O cara começar, claro, tem uma promoção, tá amarrado, vai fazendo assim. A TIM tem, tá amarrado, vai. Principalmente quando é para emprestar dinheiro, também tá amarrado em nome de Jesus. Não pega, irmão, se não for para pagar, não pega. Não faça isso. Estou brincando. Mas quando as pessoas escutam o seu nome, ou quando elas ligam para você, elas lembraram de quê? Transmitir Cristo, irmãos, é muito mais do que receber um telefonema de alguém que está querendo assar uma carne. Transmitir Cristo é muito mais do que receber um telefonema porque o time de futebol ganhou ou perdeu. Sabe o que é transmitir Cristo, irmãos? Isso tudo faz parte porque é comunhão. É bom. Mas sabe o que é melhor? Alguém te ligar e dizer assim: ore por mim. Ore por mim. Ah, mas por que? Ore por mim. Mas por que você quer que eu ore? Não, porque eu vejo Cristo revelado na sua vida. E o que eu quero hoje, talvez eu estou um pouquinho fraco, e eu preciso que você ligue na terra aquilo que foi liberado no céu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga para a pessoa do seu lado: Páscoa, Cristo vive em mim todos os dias. Não é só domingo não, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Amanhã você vai chegar na sua empresa, na faculdade, seja onde for. E uma das coisas, talvez hoje ainda. São 8h14, nós estamos terminando o culto. Talvez hoje, até meia-noite, tenha uma situação que você precisa demonstrar o Cristo que você está vivendo. Pastor, mas hoje não, hoje é domingo, eu vou para casa. Não, irmãos, diga assim: é hoje. É hoje. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos.